Questão 4 do primeiro grupo de questões do capítulo 1. O paralelogramo ABCD, figura 1.30, é determinado pelos vetores AB e AD. AB, AD. Esses dois já determinam um paralelogramo, que é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Sendo N pontos médios dos lados DC e N ponto médio do lado AB, respectivamente. Determinar, eu preciso fazer essa soma de vetores aqui, pelo método geométrico que foi passado até agora. Então, eu primeiro construo o vetor AD, depois construo o vetor AB, e depois posiciono o final do segundo vetor no início do primeiro. Vamos fazer da seguinte forma. Então, coloco um vetor com a origem em A, o final em D. Esse daqui é o vetor AD. Coloco um vetor com a origem em A, o final dele em B. Esse aqui em vermelho é o vetor AB. E para fazer a soma, eu coloco a origem do segundo no final do primeiro. E agora, o vetor resultante, o vetor soma, é o vetor que parte da origem do primeiro e chega no final do segundo. Então vai ser o vetor AC. Da mesma forma, primeiro eu monto o vetor BA. É um vetor que tem a origem em B e o final em A. E agora eu monto o vetor DA. É um vetor que tem a origem em D e o final em A. Sendo assim, como cada vetor desse aqui é um representante de uma classe de vetores, por exemplo, esse vetor aqui em azul, se eu colocar aqui, ele tem um determinado módulo, direção e sentido. Se eu colocar ele aqui, ele continua com essas três características. Em qualquer lugar que eu colocar, ele continua com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, todos esses que eu estou colocando aqui são representantes do mesmo vetor. Eu posso colocar em qualquer lugar. Isso vai ser útil para que eu possa fazer a soma. Então, eu coloco em um lugar aqui conveniente, de forma que eu consiga trabalhar com esses dois vetores, colocando a origem do segundo no final do primeiro, e isso tudo continuar dentro da imagem. Se eu colocasse esse vetor, por exemplo, para começar aqui no ponto A, isso iria para fora da imagem. Ou se eu colocasse esse vetor aqui para começar aqui no ponto N, quando eu tentasse somar com esse, também não teria um ponto de referência para eu responder. Por isso que eu posso movimentar eles livremente para escolher a melhor resposta. Então, a melhor forma de representar a resposta. Então, BA é esse aqui. Eu vou colocar esse vetor aqui. Ele continua sendo o BA, também é igual ao vetor CD, que eles são representantes do mesmo vetor. Mais DA, que é esse vetor aqui. Então, eu coloco o início do segundo vetor no final do primeiro. Feito isso, o vetor soma é o que parte da origem do primeiro e chega no final do segundo. É o vetor CA. Agora, o vetor AC é o vetor que parte de A para chegar no ponto C. E aqui tem um vetor BC. Aí é uma subtração. Então, primeiro eu vou obter o vetor BC, que é o vetor que parte de B e chega em C. Esse aqui, em vermelho, é o vetor BC, mas eu quero o menos BC. Então, eu vou tratar isso daqui da seguinte forma. AC mais menos BC. Então, aqui eu estou fazendo como se... Eu posso fazer isso sempre, que é totalmente válido. E nesse caso aqui, o menos BC vai representar o vetor BC multiplicado pelo escalar menos 1. Não vai alterar nem a direção, nem o módulo. Só vai alterar o sentido. Está indo de B para C, agora vai de C para B. Então, eu mudo aqui para obter o vetor. Esse em vermelho é o menos BC, que é igual CB. Então, a soma dos dois já aconteceu aqui, né? Só montando os vetores, apareceu o final do segundo no início do primeiro. Quer dizer,
o início do segundo no mesmo ponto do final do primeiro. Agora eu já posso fazer a soma direta. Vai ser o vetor que parte da origem do primeiro e vai até o final do segundo. Vai ser o vetor AB. Agora vamos para o item D. É o vetor AN. Então parte de A e vai até N. Agora o vetor BC. É o vetor que parte de B e vai até C. ANBC. Agora eu preciso colocar a origem do segundo no final do primeiro para que eu consiga fazer a soma. Então, colocando aqui o vetor AN mais um representante do vetor BC, eu posso escrever o vetor resultante, a soma, como o vetor que parte de A e chega até em M. Esse aqui é o vetor AM. Agora vamos para o item E, MD. Então, o vetor que começa em M e termina em D, mais MB, um vetor que começa em M e vai até B. Agora, eu tenho que escolher algum lugar para colocar o primeiro vetor. O local mais conveniente é para ele iniciar de C. E eu coloco o segundo vetor com a origem no final do primeiro. Já está aqui. Então, um representante do vetor MD, que é o CM, mais MB, resulta no vetor que parte de C e chega até B. Vai ser o vetor CB. Feito isso, agora vamos para o item F. Eu preciso do vetor BM. Então, é o vetor que parte de B e chega em M. Agora eu preciso do vetor DC. Aqui eu vou ter que fazer duas coisas. Primeiro eu vou encontrar o vetor DC. Então, o vetor que tem origem em D e o final em C. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por 1/2. 1/2 não vai alterar nem a direção, nem o sentido, só o módulo. Primeiro eu só estou avaliando 1/2, depois eu trato desse sinal de menos. Então, o módulo de DC vai ser multiplicado por 1/2, ou seja, vai ser diminuído a metade. Então, como o enunciado garante que M é o ponto médio de DC, então a metade desse, onde era DC, agora vai virar DM, porque DM é igual a 1/2 de DC. Então, 1/2 de DC, troquei aqui por DM. Agora eu estou nessa situação aqui. BM menos DM. Porque 1/2 de DC virou DM. Agora eu preciso tratar desse sinal de menos. O que eu vou fazer é BM mais menos DM. Menos DM é MD. Troca a ordem do que começa e o que termina. Então agora eu preciso trocar a ordem desse daqui para ele virar o vetor MD. Vetor que parte de M e vai até D. Feito isso, agora sim eu posso escrever o vetor resultante como que parte com a origem em B e o final em D. Então, tudo isso daqui em F resulta no vetor BD. Feito isso, a questão 4 fica completamente resolvida.